Querido Deus, eterno Pai, aqui estamos diante de Ti para louvar-te na beleza da Tua santidade, ó Deus, e para anunciar as Suas boas novas em tempo e fora de tempo, para que todos aqueles que recebam a Tua palavra possam se deleitar nela, possam aprender através dela os Teus ensinamentos. Como o Senhor, que é soberano e santo, cuida de todos nós. Paizinho querido, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor Jesus, nesta manhã vamos estar meditando um pouco a respeito do profeta Jonas, que poderíamos intitular Jonas, o profeta imperfeito de Deus. No livro intitulado Jonas, nós vamos encontrar as ideias centrais, as quais são: Deus é soberano, Ele tem o controle absoluto e todo o poder e realizará os seus planos na terra. Se eles se arrependerem, Deus mostrará misericórdia até mesmo aos inimigos do seu povo. Deus exige obediência, mas oferece uma segunda chance. Deus ama aqueles que não o conhecem e espera que o seu povo faça o mesmo. Esse contexto apresentado são as ideias centrais que se encontram no livro de Jonas, que temos em sua composição 4 capítulos. No capítulo 1, Jonas foge de Deus. No capítulo 2, a oração de Jonas. No capítulo 3, Jonas em Nínive. E o capítulo 4, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus. Estes são os 4 capítulos que compõem este livro. Citei o título de todos eles. E dentro desse contexto, nós vamos ler os versos de 1 a 3 do livro ora citado, que é do capítulo 1, que tem por título Jonas foge de Deus. Certo dia, o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. O Senhor convoca Jonas para ir e anunciar aos ninivitas. Jonas, em vez de obedecer ao Senhor e fazer aquilo que apraz ao Senhor, Jonas tomou outra direção, pois queria ir, em vez de ir a Nínive, como Deus havia lhe convocado, queria tomar direção à Espanha. Isso mostra que Jonas desobedece à ordem de Deus de pregar em Nínive e toma o navio para a Espanha, como fiz a leitura ainda há pouco. Mas o que nós vamos encontrar em contrapartida? O que é que acontece quando contemplamos um quadro de desobediência? Jonas dorme durante a tempestade
enquanto os outros tentavam descobrir o que estava acontecendo de errado no navio. Vejamos os versos 4 e 5 do mesmo capítulo 1. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém, Jonas tinha descido ao porão e ali havia se deitado e caído num sono profundo. Não veja o que diz o verso 6. Nos versos 4 e 5 que acabei de ler, nós vimos que várias pessoas que se encontravam no navio clamavam a seus deuses. Mas os seus deuses não lhes respondiam, pois se lhes respondesse, eles estariam tranquilos. No verso 6, vamos ver o que acontece, porque até então, Jonas estava dormindo lá no porão. O capitão do navio o encontrou ali e disse, encontrou quem? Encontrou Jonas dormindo. Como é que você está aí dormindo? Levante-se e peça socorro ao seu Deus. Pode ser que ele tenha pena de nós e não deixe a gente morrer. Então, se nós vemos aí um despertar ou um chamado daquele capitão acordando Jonas e pedindo que Jonas peça ajuda ao seu Deus, ou seja, ao nosso Deus. Não pede a ajuda de Deus durante a tempestade? Como é que em plena tempestade a pessoa se encontra dormindo, em vez de estar na brecha da intercessão, clamando por si e clamando pelos que ali se encontravam? Mas não foi isso que Jonas fez. Não. Vejamos o que diz os versos de 11 a 16, do mesmo capítulo 1. A tempestade piorava cada vez mais, de modo que os marinheiros perguntaram a Jonas: "Que devemos fazer com você para que o mar se acalme?" Jonas respondeu: "Vocês me peguem e joguem no mar, que ele ficará calmo, pois eu sei que foi por minha culpa que esta terrível tempestade caiu sobre vocês." Em vez de fazerem isso, os marinheiros começaram a remar com toda a força, tentando levar o navio para a praia, porém não conseguiam nada, porque a tempestade piorava ainda mais. Então oraram bem alto assim: "Ó Senhor Deus, não nos castigue com a morte por tirarmos a vida deste homem, pois és tu, ó Senhor, quem está fazendo isso, e o que está acontecendo é da tua vontade." Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o jogaram no mar, e logo o mar se acalmou. Eles ficaram com tanto medo do Senhor que lhe ofereceram um sacrifício e lhe fizeram promessas. O Senhor ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Quando você olha para o capítulo 2, seguindo a discussão que temos no livro, nós vamos contemplar que Jonas, dentro do peixe, ora a Deus.
Vejamos o conteúdo, ou o capítulo 2, que se refere exatamente à oração de Jonas. Ali de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, dizendo: Ó Senhor Deus, na minha aflição clamei por socorro, e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos, gritei, pedindo socorro, e tu ouviste a minha voz. Tu me atiraste no abismo, bem no fundo do mar. Ali as águas me cercavam por todos os lados, e todas as tuas poderosas ondas rolavam sobre mim. Pensei que havia sido jogado fora da tua presença e que não tornaria a ver o teu santo templo. As águas vieram sobre mim e me sufocaram. O mar me cobriu completamente e as plantas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Desci até a raiz das montanhas, desci a terra que tem o portão trancado para sempre. Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Quando senti que estava morrendo, eu lembrei de ti, ó Senhor, e a minha oração chegou a ti no teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos, que são coisas sem valor, deixaram de ser fiéis a ti, mas eu cantarei louvores e te oferecerei sacrifícios e cumprirei o que prometi. A salvação vem de Deus, o Senhor. Então o Senhor deu ordem ao peixe e ele vomitou Jonas na praia. Louvado seja Deus pelo seu grande amor, pela sua infinita graça, pela sua eterna misericórdia. Agora vamos ainda fazer a leitura dos versos de 1 a 3 do capítulo 3, em que Deus envia Jonas a Nínive. Deus coloca Jonas em Nínive. O peixe vomita Jonas exatamente no lugar em que Deus havia enviado. Pela segunda vez, o Senhor disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Jonas se aprontou e foi a Nínive como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Então, nós contemplamos aí o Senhor dando uma segunda oportunidade a Jonas para que ele pudesse obedecer a ordem dada pelo Senhor, que era de ir a Nínive e anunciar as boas novas dadas por Deus naquele lugar. E nós contemplamos que Jonas obedece a Deus e vai para Nínive. Prega com fidelidade a mensagem de Deus, como mostra os versos 4 e 5 do capítulo 3 de Jonas. Jonas entrou na cidade, andou um dia inteiro e então começou a anunciar: dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um devia jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro a fim de mostrar que estavam arrependidos. E ali se colocaram diante do Senhor e clamaram ao Senhor. Quando o rei de Nínive, verso 6, soube disso, levantou-se do trono, tirou o manto,
vestiu uma roupa feita de pano grosseiro e sentou-se sobre as cinzas. Verso 7. Mandou também anunciar ao povo da cidade o seguinte: esta é uma ordem do rei e dos seus ministros. Ninguém pode comer nada. Todas as pessoas e também os animais, o gado e as ovelhas estão proibidos de comer e beber. Que todas as pessoas e animais vistam roupas feitas de pano grosseiro. Que cada pessoa ore a Deus com fervor e abandone os seus maus caminhos e as suas maldades. Talvez assim Deus mude de ideia, talvez o seu furor passe e assim não morreremos. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos. Então mudou de ideia e não castigou a cidade como tinha dito que faria, que era de destruir tudo ali após 40 dias. Quando nos prostramos diante do Senhor e clamamos pela sua misericórdia, Deus, na sua infinita graça, estende a sua mão e socorre aqueles que clamam por Ele. Porque Ele é soberano e santo, Ele é misericordioso e bom, e Ele socorre ao aflito e ao necessitado. Entretanto, amados, nós vamos contemplar que, quando se busca a Deus de toda a alma, de todo entendimento, de toda força e de todo o coração, independente do tempo, Deus está pronto para socorrer. Basta que clamemos a Ele em nome do Senhor Jesus. Que você neste dia possa se colocar diante do Senhor, clamando a Deus pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida da sua parentela, pela vida dos seus amigos, dos seus vizinhos, enfim, de todas as pessoas que você conhece. Se coloque na brecha como um intercessor, rogando a Deus por você e por eles. E assim Deus, que é misericordioso, santo, poderoso, benigno, Ele ouvirá o teu clamor e abençoará a tua casa, abençoará todos a quem você colocar na presença de Deus. Pois foi assim que o Senhor fez com todos os ninivitas. Jonas se colocou na brecha da intercessão, fazendo o que for ordenado por Deus para ele fazer naquele lugar, ou seja, avisar para eles que dentro de 40 dias o Senhor ia destruí-los por causa das suas desobediências, por causa dos seus pecados. E eles temeram o que ouviram, creram que era a mensagem de Deus, não duvidaram e ali se prostraram diante do Senhor. E Deus ouviu aquele clamor, Deus ouviu aquele quebrantamento, Deus contemplou que eles estavam realmente, como diz no Salmo 51, verso 17, com o coração quebrantado e contrito diante de Deus. E Deus teve de misericórdia deles. Da mesma forma, se nós nos colocarmos diante de Deus, Ele terá misericórdia de nós. Ele mudará a nossa sorte. Ele fará resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Disse também o salmista no Salmo 67:1, seja Deus gracioso para conosco e faça resplandecer sobre nós a luz do seu rosto. Que o nosso Deus, o Senhor, soberano sobre todas as coisas, por ser Ele o Criador de todas elas, possa te dar um dia abençoado, possa conduzir a tua família e a tua vida em bom termo, e assim você ser, em Cristo Jesus, o Senhor, mais do que vencedor. Que Deus, pois, te abençoe na pessoa de Cristo Jesus, porque todo e qualquer um de nós, se quisermos ser abençoado,
Se quisermos ser ouvidos pelo Senhor, temos que clamar em nome de Jesus, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Ninguém se achega a Deus se não for através de Cristo Jesus, pois Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Que Deus nos abençoe.